Queridos irmãos, quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 13, nós vamos ler dos versículos 12 a 15. Se você preferir, pode acompanhar também o texto aqui na tela, que está sendo projetado. Quem está em casa, acompanhe aí na TV. Evangelho de João, no capítulo de número 13, um texto que traz uma linda mensagem. O próprio texto, por si só, já traz uma mensagem muito tocante ao nosso coração. Nós lemos assim, em João capítulo 13, versículo 12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. E lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Amém? Neste texto, Jesus está dizendo que ele considera a palavra dos discípulos como sendo uma palavra verdadeira. Ele está dizendo que considera a declaração que os discípulos fazem a seu respeito como sendo uma declaração pertinente, que corresponde à realidade. Jesus Cristo diz: vocês me chamam mestre e senhor, e na verdade eu sou mestre e senhor. Vocês estão certos. Nós temos enfatizado já há vários domingos sobre quem é Jesus. E muitas vezes nós mostramos que o debate em torno desta identidade de Jesus é algo que dividia as pessoas. As opiniões eram diferentes. Agora, nós temos aqui um aspecto da vida de Jesus para o qual eu diria, talvez seja o aspecto em que há maior consenso. Eu me lembro que uma das viagens que eu fiz a Israel, eu perguntei para a guia, que era judia, como é que ela via Jesus? Qual era a perspectiva que ela tinha de Jesus? E a primeira resposta dela foi: ele foi um grande mestre. Então, mesmo quem não crê em Jesus como um ser divino, mostra claramente, vê claramente, que Jesus foi um mestre extraordinário. Tanto naqueles dias, quando as pessoas tiveram a oportunidade de ver Jesus pessoalmente, estar com ele, quanto ao longo da história. Pessoas que nem são cristãs, talvez até alguns ateus, olham para Jesus e dizem: ele foi de fato um grande mestre. É interessante que Jesus não estudou em Jerusalém, que era o centro do poder religioso, do ensino daquela época. Na verdade, nós nem sabemos quem foram os mestres de Jesus, os rabinos que o ensinaram a lei. Mas o fato é que Jesus foi reconhecido como um extraordinário rabino, mesmo desenvolvendo grande parte do seu ministério na região mais pobre, mais desprezada do país naquela época, que era o norte. Um rabino que atraía a atenção de centenas, na verdade de milhares de pessoas. A multidão era capaz de ficar horas e horas escutando Jesus. Nós temos relatos bíblicos acerca disso. A noite caía e eles estavam ali escutando o Senhor Jesus. A multidão o ouvia encantada porque ele sabia como falar às multidões. Ele gostava de contar histórias, as parábolas. E eram situações do cotidiano que ele trazia e que traziam uma aplicação espiritual que tocava os seus corações. Ele era um mestre fascinante também pela autoridade com que ele ensinava. Quando Jesus encerra o Sermão do Monte, Mateus registra o seguinte: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Como um bom rabino judeu, ele muitas vezes dialogava com as pessoas, ensinava fazendo perguntas. Fazia uma pergunta para ele, ele devolvia com outra pergunta. Jesus Cristo também era reconhecido como um grande rabino,
não apenas pelo povo de um modo geral, mas até mesmo por doutores da lei e autoridades. Lembram-se de Nicodemos? A Bíblia diz que Nicodemos, um doutor da lei, procura Jesus de noite e fala assim com Jesus: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Então, esse mestre religioso que demonstrava que tinha tanto conhecimento, ele reconhece Jesus como sendo um mestre diferenciado. E Jesus Cristo não fugia das perguntas difíceis. Houve uma ocasião em que ele disse claramente: eu não vou responder essas perguntas que vocês estão fazendo, não é porque eu não sei, é porque eu sei da intenção do coração de vocês. E muitas vezes as pessoas tentavam pegá-lo, fazer uma pegadinha com ele, e ele dava uma resposta que deixava os seus opositores completamente desconcertados. Ele tinha uma capacidade também de reinterpretar a lei de uma forma absolutamente inédita. No Sermão da Montanha, várias vezes ele faz isso. Por exemplo, Jesus Cristo disse: vocês ouviram o que eu disse, não cometam adultério. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério no seu coração. Mais adiante ele diz: vocês também ouviram o que foi dito aos antigos, não faça nenhum juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não julguem de modo algum, que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não, que passa disso provém do maligno. Jesus escolheu um grupo de homens para caminharem com ele, ao longo de 3 anos. E Jesus vai ensinando a esses homens, que ele chama de discípulos, eram seus discípulos. Ele era o mestre, eles eram discípulos, indicando claramente o caminho que eles deviam seguir. Mas mais do que o caminho, Jesus Cristo vai exemplificando com a sua própria vida os seus ensinos. E aqui no capítulo de número 13, nós já estamos no final da vida de Jesus aqui na terra. Ele já está começando a trilhar a última etapa rumo à cruz. E neste contexto específico, ele quis ensinar aos discípulos mais uma preciosíssima lição. Ele tinha a consciência de que a cruz o esperava e que ele concluiria a sua missão. E aqui no capítulo 13, no primeiro versículo, nós temos a seguinte explicação. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então Jesus era esse mestre amoroso, sensível. E agora ele vai tomar a última refeição com seus discípulos, que não é uma refeição qualquer, é a Páscoa. E nesse mês nós estamos celebrando a Páscoa, não a Páscoa judaica, mas a Páscoa cristã, que Jesus vai estabelecer naquela noite, quando ele vai transformando, ampliando o significado da Páscoa judaica, transformando agora numa experiência que vai ter um novo significado para os seus seguidores. E nesse momento, exatamente nesta noite, Jesus, o nosso mestre, ensina com o seu exemplo. O mestre Jesus nos ensina com o seu exemplo. As refeições que os judeus tomavam, obviamente eram servidas em uma mesa. E nós temos algumas imagens e um quadro famoso que procura retratar esta última ceia dos discípulos. É aquele quadro que você está vendo ali. É um quadro do famoso pintor Leonardo da Vinci. Mas esse quadro, por mais expressivo que seja, ele de fato não retrata o que aconteceu naquela noite. Simplesmente porque a mesa que os judeus costumavam usar não era como aquela ali. Não é como a mesa que nós temos, uma mesa alta que você se assenta ao redor daquela mesa e tem ali os talheres e você se serve. Não. A mesa no tempo de Jesus, você já deve ter ouvido falar sobre isso, mas é importante relembrar, ela era de baixíssima estatura, talvez do tamanho desse parapeito aqui, um pouquinho maior. E a pessoa então se assentava em torno daquela mesa, no chão, bem baixinho. Geralmente havia um tapete onde essa mesa era colocada, e as pessoas então ficavam meio assentadas de lado e com os pés assim perto uns dos outros para tomarem aquela refeição. Esta
era uma mesa judaica, esta era a mesa também na Páscoa. Embora naquela refeição pascal houvesse alguns alimentos diferenciados. Havia o cordeiro, havia um pão, havia o vinho e outros elementos. O fato é que aquela era uma refeição extremamente importante. E Jesus estava ali naquela refeição e havia um detalhe muito interessante quando eles viam tomar uma refeição. Não somente a Páscoa, mas outras refeições. As pessoas chegavam das ruas. Naquele tempo, eles não chegavam, obviamente, de carro. E eles faziam uma coisa que nós estamos fazendo hoje depois da Covid, na maioria das vezes. Pelo menos foi uma prática que instituíram lá em casa depois da Covid. Eu não sei como é que é na sua casa. É aquela história de tirar o sapato, né? Quando você chega em casa. Depois da Covid, esse negócio ficou além dessa lei lá em casa. Não é uma lei que eu concordo muito não, mas eu obedeço, né? O fato é que aquelas pessoas chegavam numa casa e eles vinham lá com seus pés empoeirados. Eles iam com seus pés sujos. E então, um procedimento normal, quando você ia entrar na casa de uma pessoa e ter ali uma refeição, era lavar os pés. E o texto diz aí que essa história que Jesus narra, acontece, essas palavras dele, nesse contexto, de chegarem numa casa e lavarem os pés. Agora, quem é que lavava os pés? Não era a própria pessoa que lavava os seus pés. A pessoa lavava as suas mãos, lavava às vezes o seu rosto, numa bacia, mas os pés eram lavados por um escravo. Era um escravo que lavava os pés das pessoas. E aí Jesus Cristo chega ali naquele contexto e a Bíblia diz que houve algo completamente inesperado. O texto não dá, às vezes, alguns detalhes. Às vezes a Bíblia dá alguns detalhes interessantes, às vezes a gente pode usar um pouquinho da imaginação. E aqui eu posso usar um pouco da imaginação. Por quê? Quem é que lavava os pés das pessoas? Eram os empregados, eram os servos. Mas Jesus chega ali naquela refeição pascual, com seus discípulos. Não havia ali empregados. Não havia ali um escravo doméstico para lavar os pés. Eu posso imaginar, então, que cada um se assentou à mesa, ainda com os pés sujos, e ficaram olhando um para a cara do outro, pensando, quem é que vai fazer essa tarefa de um escravo? Quem é que vai se submeter a lavar os pés dos outros? E aí, de repente, olha o que a Bíblia diz que aconteceu. Jesus levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou a toalha em volta da cintura, depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Jesus ensina para os seus discípulos através do seu exemplo. Ele, mesmo sendo o mais importante entre eles, mesmo sendo o mestre, a quem os outros deveriam honrar, ele lava os pés de cada um dos seus discípulos. E os discípulos então ficam perplexos, eles ficam atônicos. Pedro fica tão assim, sem entender o que estava acontecendo, que diz, não, Senhor, de jeito nenhum, não aceito que o Senhor lave meus pés. Mas Jesus Cristo diz, não, Pedro, aceite, senão você não tem parte comigo. E Pedro acaba concordando. E aí Jesus Cristo ensina para eles uma lição, não apenas com as suas palavras, mas principalmente com o seu exemplo. Jesus diz, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Mas quando ele diz isso, ele diz depois de ter lavado os pés dos seus discípulos. Que lições, então, nós podemos aprender a partir desta atitude de Jesus? Que lições nós podemos aprender quando nós olhamos exatamente para o que Jesus Cristo está fazendo? Essa lição é importante. Nós aprendemos com o nosso mestre que o exemplo é o mais importante. Nós aprendemos que nós ensinamos e aprendemos muito mais a partir do exemplo. E não somente através das palavras. As nossas atitudes falam muito mais alto, muitas vezes, do que aquilo que nós proclamamos verbalmente. Um bom mestre para os seus filhos, para as pessoas ao seu redor, no contexto de casa, da igreja, ele ensina muito mais com o seu exemplo do que com qualquer sermão. Aí eu me lembro de uma pequena declaração que eu ouvi há muitos anos atrás, de um homem que disse o seguinte, minha mãe me ensinou os 4 evangelhos.
O Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo João. Mas o Evangelho que eu mais li foi o Evangelho segundo Dona Maria. Ou seja, era a vivência dela, era a prática dela, que a ensinou sobre o Evangelho. Esses dias atrás, num dos sermões que nós ouvimos aqui, foi nos lembrado uma frase de Francisco de Assis: pregue o Evangelho em todo o tempo, se necessário, use as palavras. O que é que você, meu irmão, minha irmã, está transmitindo? O que é que você está ensinando, não com as suas palavras, mas com o seu exemplo? Isso é muito importante, porque o nosso Mestre Jesus, ao longo de toda a vida, ele ensinou não apenas verbalmente, mas ele ensinou com as suas atitudes. E esta reflexão é importante para cada um de nós. O que de fato eu estou ensinando às pessoas ao meu redor com as minhas ações e não apenas com aquilo que eu falo? A segunda verdade que eu gostaria de destacar para vocês é que o Mestre Jesus ensina a inversão dos valores do reino de Deus com uma bacia e uma toalha. Dois elementos tão simples. Quando nós pensamos nos símbolos do cristianismo, eles são diferentes dos símbolos de poder das grandes autoridades do mundo. Os símbolos de poder são um brasão, que tem um leão, que tem uma águia, que tem um animal que representa a força. Mas os símbolos do reino de Deus são diferentes. Você tem uma manjedoura, você tem um estábulo, você tem uma cruz, você tem um túmulo vazio. Mas há outros dois símbolos que podemos dizer que são apresentados nesse texto. Um objeto tão simples, uma toalha. Não estou nem falando aqui de uma grande bandeira tremulando ao vento. Uma toalha simples e uma bacia. Dois símbolos do reino de Deus. Dois símbolos que representam a inversão de valores proposta pelo reino de Deus, no reino de Deus. Propostas por Jesus. O que esses dois símbolos que estão conjugados um ao outro representam? O que a toalha e a bacia nos ensinam? Porque podemos dizer que são um símbolo do cristianismo e das ações de Jesus. Voltando ao texto, depois disso Jesus derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Então observe que Jesus está realizando aqui com seus discípulos é uma celebração da Páscoa. E o que a Páscoa significava para um judeu? A Páscoa relembrava aquele momento extremamente especial de libertação. Quando o povo saiu debaixo do jugo do Egito, sob a liderança de Moisés, depois das 10 pragas, e começou então uma caminhada vitoriosa, uma caminhada rumo à terra prometida. Houve percalços, houve atrasos, mas aquela saída miraculosa foi de fato impactante. E os judeus de todos os tempos celebravam e celebram esta grande conquista, esta grande vitória dada pelo Senhor. Mas imagine, como é que estava o povo naqueles dias de Jesus? Eles não estavam num grande momento. Numa perspectiva humana, eles estavam num momento muito difícil. Eles estavam debaixo da opressão romana. E as pessoas olhavam para Jesus e tinham em Jesus uma grande expectativa. Então, quando Jesus agora, nesta refeição, está celebrando a Páscoa, certamente aqueles discípulos estão dizendo: olha, nós estamos aqui celebrando mais uma vez aquela grande vitória que Deus deu lá no passado, e certamente nós vamos ter agora também uma grande vitória. Certamente agora nós vamos fazer aqui uma revolução. E vai ser algo maravilhoso. E está chegando a hora. E Jesus Cristo tinha entrado poucos dias antes, lá em Jerusalém, e foi aclamado como Messias. Apesar deles perceberem que de alguma forma o cerco em torno de Jesus estava se fechando, mas ele diz: é exatamente nessa hora que a gente vai fazer uma grande coisa. Quem sabe vai vir um exército celestial, e nós estamos aqui prontos com o Senhor Jesus para o que deve vier. Pois bem, Jesus então pega uma toalha e pega uma bacia. E ele diz: gente, não é como vocês estão pensando. O que significa uma bacia e uma toalha? Não é uma arma, não é uma espada, não é um punhal.
Isso são objetos de trabalho, são ferramentas de pessoas que estão lá, humanamente falando, no grau mais baixo da escala social. São escravos. Jesus deixa então bem claro que os discípulos do reino não iriam conquistar aquilo que eles pensavam conquistar com a força dos punhais. Ele era o Messias de um reino cujos valores são diferentes. Como disse alguém, é um reino de ponta cabeça. Um reino em que os valores e métodos são completamente invertidos. A toalha e a bacia são ferramentas de um escravo e não de um rei poderoso ou de um soldado valente. Quem usava a toalha e a bacia era um serviçal. Como mestre dos discípulos, Jesus tinha o direito normal de esperar que eles tomassem a iniciativa de lavar os pés dele. Porém, não foi assim que aconteceu. E Jesus, o mestre, se ajoelha para lavar os pés de cada um dos discípulos. O discípulo senta-se no trono do poder, no trono do mestre, ou no lugar do mestre. E nós podemos então aí perceber esta inversão. Lavar os pés não era uma tarefa glamourosa, não era uma tarefa fácil. Talvez fácil no sentido de saber como lavar, mas não era uma tarefa confortável. A pessoa tinha que se ajoelhar, de repente aquele pé estava não apenas empoeirado, mas também com mau cheiro. Então era uma tarefa, numa perspectiva humana, um tanto humilhante. E o escravo se concentrava exclusivamente nos pés do seu mestre, porque, como falei, as mãos e o rosto, a própria pessoa lavava. A toalha e a bacia, então, são agentes da paz, do shalom. Não são meros símbolos decorativos que ficam numa parede. Não são símbolos de um poder humano. A toalha e a bacia são o meio pelo qual algo é feito em prol de uma outra pessoa. Essas ferramentas nos colocam numa posição inferior, servindo e elevando o outro como uma pessoa superior. Neste simples ato, Jesus coloca as velhas hierarquias, por assim dizer, de cabeça para baixo. À medida que pegamos as ferramentas de serviço, as ferramentas que indicam humilhação, nós estamos assumindo que somos servos uns dos outros. Na verdade, Jesus Cristo já havia falado sobre isso em outras ocasiões. Uma certa ocasião, quando os discípulos estavam discutindo entre si quem seria o maior no reino dos céus, Jesus Cristo diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. A grande verdade é que Jesus lavou os pés das outras pessoas, ou ensinou a lição da toalha e da bacia em muitas outras ocasiões. Diferentemente dos fariseus que usavam a água, a bacia, para os rituais de purificação, mas para um grupo restrito, dizendo: somos só nós e vocês são impuros. Diferente de Pilatos, que usou uma bacia com água para tentar eximir-se da culpa pela condenação de Jesus. Para nós cristãos, a toalha e a bacia significa uma disposição de servir de forma extraordinária como o nosso mestre. E aí nós temos então o terceiro e último desafio que eu queria compartilhar com vocês. Quero compartilhar com vocês. O mestre Jesus nos desafia a seguir o seu exemplo. Voltando ao texto: pois bem, sendo eu o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês devem também lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei exemplo para que vocês façam como eu fiz. Jesus não faz nada apenas para impressionar quem quer que seja. Jesus não nos ensina algo simplesmente para encher a nossa mente de teoria. É importante sim ter uma mentalidade cristã. É importante saber por que você vai fazer isso ou aquilo. É importante que você reflita sobre quem é Deus e sobre quem é Jesus. Mas esta não pode ser apenas uma reflexão que fica na sua mente. Esta reflexão tem que descer ao seu coração. E descendo ao seu coração tem que se traduzir em ação. Em uma ação em favor do outro.
Jesus disse claramente: agora vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. O ensino que o nosso mestre deseja que absorvamos é um ensino que nos transforma. É um ensino que transforma não apenas o nosso modo de pensar, mas que nos leva a uma transformação no nosso modo de agir. Ao longo dos anos, você é capaz de identificar na sua vida estas mudanças de comportamento? Ou mesmo que não seja uma mudança, mas o fato de conhecer a Jesus, quem sabe desde a sua infância, você entende que isso foi moldando a sua vida e as suas ações na direção daquilo que Jesus Cristo propõe? A partir dos exemplos que Ele deixou, o que traz realização e felicidade para a nossa vida como discípulo de Jesus, meus queridos irmãos, não é apenas você saber algo, mas realizar algo em prol do outro a partir das suas convicções profundas. Saber e praticar. Conhecimento que leva à ação. Eu me lembro que este exemplo de Jesus impactou de forma muito especial a minha vida há muitos anos atrás, quando eu estava terminando o meu curso no Rio de Janeiro. E eu pensei, naquele contexto específico, qual seria a melhor expressão que Deus queria de mim, para que eu pudesse seguir Jesus com fidelidade. E o que Deus comunicou à minha vida naquele contexto específico é: Marcos, vá lá naquele lugar onde muita gente não quer ir. Vá lá para um lugar bem distante. Saia da sua zona de conforto. Vá servir aos pobres, lá no interior do Brasil. E foi esta percepção muito clara do que Jesus Cristo fez por mim, do que Jesus Cristo faz por nós. Esse desejo de servir à semelhança de Jesus que me fez sair lá do Rio de Janeiro e vir para uma cidade, para um lugar que eu nunca tinha visto antes. Eu fui sem saber exatamente, ou seja, eu sabia para onde ia, mas eu não sabia como era lá, porque eu nunca tinha ido lá, no sertão da Paraíba. E eu sempre disse que eu nunca me arrependi de ter tomado essa decisão, que foi direcionada na minha vida por Deus e por esse desejo. Eu me lembro que um dos textos que me impactou para tomar essa decisão foi exatamente aquele texto de Jesus que ele disse que ele deixou todas as suas prerrogativas e veio e procurou se humilhar e servir as pessoas, dando o seu melhor. Quando eu vejo, meus queridos irmãos, a história de missionários do passado, alguns deles que saíram lá do primeiro mundo, lá dos Estados Unidos e de outros lugares onde há um grande conforto humano, e se embrenharam por esse Brasil afora, enfrentando doenças tropicais, enfrentando uma série de adversidades, fazendo longas viagens a pé ou no lombo de animais. Por que tudo isso? Por essa compreensão. Estou fazendo aqui um serviço, não é por um reconhecimento humano, eu estou fazendo algo em prol de alguém, é um serviço humilde, mas importante no contexto do reino de Deus. Essa semana, hoje pela manhã, eu estava voltando da cidade de Varjota, para onde eu fui ontem, com o pastor Zé Maria, com o pastor Monroy, com outros irmãos, para falarmos ali para os irmãos sobre a importância de estarmos juntos na convenção, que vai acontecer o ano que vem aqui em Fortaleza, para ouvir os nossos missionários, para conversar com eles, esses que estão lá na linha de frente, realizando esse trabalho muitas vezes difícil. E eu estava conversando com o pastor Zé Maria hoje de manhã no carro, dizendo: pastor, que privilégio a gente tem, ou que vantagem a gente tem, não é? Que facilidade a gente tem hoje de poder fazer uma viagem dessa com tanto conforto. Entra num carro confortável aqui, pega uma estrada boa, chega lá, em 2 horas e pouco está lá e volta rapidamente. Que diferença dos nossos pioneiros, que diferente daqueles que no passado, para fazer uma viagem como essa, teriam que gastar dias e dias numa situação de muito mais sacrifício. Mas qualquer que seja o preço que nós tenhamos que pagar, para realizar uma obra de serviço ao próximo, para ajudar as pessoas, por mais que nos esforcemos, isso jamais se comparará àquilo que Jesus Cristo fez para vir a esse mundo. Lavar os pés foi só um exemplo a mais.
Porque o que ele abriu mão para vir e se identificar conosco é algo que nós não podemos nem imaginar. Quando ele deixa o seu trono da glória, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, quando ele se esvazia de si mesmo, simplesmente para nos servir, para identificar-se conosco, para nos trazer as bênçãos de Deus. E a reflexão que eu trago então para cada um de nós nesta hora é a seguinte: que nós sejamos o povo da toalha, o povo da bacia, o povo que é capaz de, algumas vezes, não apenas usar os seus dons e talentos extraordinários, e nós temos na nossa igreja tantas pessoas talentosas, tantas pessoas tão capacitadas, pessoas de influência na sociedade. Devemos usar esses recursos e esses dons que Deus nos dá, mas para além disso, meus queridos irmãos, não apenas usando aquilo que pode até mesmo nos trazer o aplauso e o prestígio humano, mas principalmente nos dispondo a fazer aquele trabalho difícil, aquele trabalho anônimo, aquele trabalho que você diria, qualquer um poderia fazer isso, uma perspectiva humana, mas que Deus chama você e a mim para que possamos fazê-lo. Foi assim que Jesus Cristo fez. Ele não fez apenas aquilo que podia chamar a atenção das pessoas, lá no recanto com seus discípulos, lá na intimidade dos seus discípulos. Ele serviu humildemente por amor. E é isso que ele nos chama também a fazermos. Que tipo de serviço você faz na sua casa? Onde as pessoas não estão vendo, mas é um serviço de um servo, do Senhor. Como é que você trata as pessoas ao seu redor, que numa perspectiva humana estão abaixo na escala social? Você entende que no reino dos céus, no reino de Deus, não existe essa distinção, não existe essa hierarquia? Todos nós estamos na mesma posição, de servos do Senhor. E devemos incorporar esse Espírito de Cristo, de servos humildes, que tanto servem, quanto ao mesmo tempo se permitem ser servidos. Por isso que ele diz que vocês possam servir uns aos outros, lavem os pés uns dos outros. É importante que saibamos receber o serviço humilde do outro irmão e que possamos também ter essa mesma disponibilidade de, percebendo a necessidade do outro, servi-lo. Aquele serviço tão humilde era tão necessário. Você imagina você estar numa mesa com uma comida saborosa, o cheiro daquela comida se misturando com outros cheiros, aquele pé empoeirado. Era um serviço humilde, mas necessário. Lembre-se do tempo da pandemia, como nós percebemos mais claramente o que eram serviços essenciais, não é verdade? De repente nós começamos a mudar um pouquinho a nossa escala de valores do que realmente é importante. Tem muito serviço humilde no contexto da sociedade, no reino de Deus, que é essencial. Nós devemos valorizar o serviço humilde de cada irmão. E nós devemos ser essas pessoas que se dispõem a fazer esse tipo de serviço. Ah, pastor, mas eu não fui treinado para isso. Eu tenho aqui um estudo muito grande. Eu sou doutor, eu sou mestre, eu sou isso, aquilo. Não, meu irmão, não. No reino de Deus há uma inversão. E Jesus Cristo alertou. Eu, que sou mestre e Senhor, ajo dessa maneira, você que é meu discípulo, não pode agir de forma diferente. Convido então a cada um dos irmãos desse momento a pensarem nessa última lição. Que Jesus Cristo não apenas proclamou, mas vivenciou. Essa última lição sobre lavar os pés dos discípulos não é sobre como ficarmos ricos materialmente, não é sobre como sermos famosos, não é como desenvolvermos ao máximo o nosso potencial, mas é como podemos servir e permitir sermos também servidos pelos nossos irmãos. Pare e pense. Nessas últimas semanas, quem sabe nesses últimos 30 dias, a quem você serviu dentro desse contexto? Pode ser uma coisa pequena. Uma coisa pequena. A Bíblia diz que até um copo d'água que a gente dá para alguém, com o coração conectado com Ele, isso demonstra quem Ele é. A quem você surpreendeu, fazendo algo que a pessoa diria, nunca imaginava que você pudesse fazer isso por mim. Nunca imaginava que você pudesse se sacrificar para fazer isso por mim. O que você fez
para que uma pessoa pudesse se sentir confortável, sentado com você, à mesa do Senhor. Eu quero desafiá-lo, a nesses próximos dias, para não ficar um horizonte muito distante, nesta semana, pare e pense, a quem você pode servir como Jesus serviu? A quem Deus está chamando você para lavar os pés? Pode ser que você agora ainda não consiga visualizar isso, mas eu quero lhe pedir, eu quero lhe propor, que você ore acerca disso. Que você diga para Deus o seguinte: Deus, abre os meus olhos, para que eu possa perceber as oportunidades de servir os meus irmãos, ou qualquer pessoa que esteja perto de mim, que esteja necessitando desse serviço humilde, numa perspectiva humana muito aquém da minha capacidade, mas que vai ser importante para aquela pessoa. Um serviço que talvez me custe um tempo que eu não gostaria de despender, me custe um sacrifício que eu não gostaria de fazer, mas que eu farei, porque eu quero seguir a Jesus com fidelidade. Feche os seus olhos. Converse com Deus agora a esse respeito. Jesus Cristo, nosso Mestre, nos ensinou tantas coisas, mas esta lição preciosa, todos nós precisamos absorver. Todos nós devemos ter o nosso coração pronto a praticá-la, porque a Bíblia diz que nisso vamos encontrar felicidade. Nisso vamos encontrar um prazer diferenciado. Prazer ligado aos valores do reino de Deus. Fale com Deus agora. Coloque a sua vida nessa perspectiva diante do Senhor. Querido Pai do céu, eu peço que eu mesmo, Senhor, possa perceber nesses próximos dias e ao longo da minha vida as oportunidades que surgem para que possa lavar os pés dos meus irmãos, para que possa realizar um serviço difícil, tantas vezes anônimo, mas extremamente necessário, Pai. Que nenhum de nós venha ter a arrogância de dizer: eu só faço isso ou aquilo no teu reino, mas que cada um de nós possa estar disposto a servir como Jesus serviu, como um servo humilde. É o que eu te peço, Senhor, para a minha vida e para a vida de cada irmão aqui. Em nome de Jesus. Amém.